Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui para conversar com vocês um pouquinho mais sobre o brincar e os brinquedos e a brincadeira em si. Brincar para a criança nada mais é que fazer com que ela interaja com o meio ambiente, com sujeitos e com ela mesma, beleza? Então, o principal objetivo é essa interação da criança com o meio que ela vive, com o mundo. E é através do brincar que a criança consegue entender a realidade em que ela vive, como é que as coisas funcionam, consegue interagir melhor com os sujeitos e consegue, inclusive, definir sua personalidade e entender que cultura que ela vive e por aí vai. Quando a gente brinca, a partir do brincar, a criança consegue ter melhor interação com o meio, entender esse meio e traçar sua personalidade, potenciais desejos, como que ela resolve problemas, como que ela consegue dar significado às coisas. Então, o brincar não é simplesmente brincar, é muito mais do que isso. É o principal meio em que a criança consegue entender e desmistificar, entender as ligações e as complexidades do mundo em que ela vive. Importante frisar que não é só em relação ao meio em que ela vive, aos sujeitos em que ela está conectada, né, que ela tem relação, mas também se descobrir. Então, quando a criança brinca ainda muito bebezinha, ela está primeiramente e primordialmente se descobrindo o corpo dela, entendendo o que é a mão, qual a função da mão, entendendo as sensações pela boca, ok? Pegando os objetos, dando função àqueles objetos, entendendo cadê a perninha dela, cadê o pé, tudo bem? Então, a partir do momento em que ela entende o corpo dela, entende como esse corpo se movimenta no espaço, ela consegue interagir melhor com esse meio e, por consequência, entender melhor essa complexidade, responder melhor às soluções e às questões que envolvem o dia a dia de qualquer ser humano. Se eu falar pra você, vamos brincar? A quem te remete essa pergunta? A criança, é claro. Mas não é a criança só aqui do Brasil ou só a criança que você convive. É a criança do mundo inteiro, concorda? Qualquer criança do mundo deveria, né? Se não está, quer brincar, ok? Então, não tem a ver com etnia, não tem a ver com cultura, não tem a ver com gênero, nem com país, nacionalidade, enfim. Toda criança gosta e precisa brincar, tá bom? É através da brincadeira que a gente consegue fazer com que a criança entenda o mundo, descubra as coisas, enfim, explore objetos, dê significado às coisas, exponha emoções, ok? Então, às vezes, a criança está brincando e às vezes ela fica até irritada com o próprio brinquedo, que ela está expondo ali alguma coisa que está acontecendo, tudo bem? A gente tem que entender que o brincar, apesar de estar muito vinculado, né, estar vinculado à criança, a gente sempre lembra da criança, não é algo inato. Ou seja, a criança não nasce sabendo jogar bola, ela não nasce sabendo como brincar com um Lego, ela não nasce sabendo onde colocar a bolinha, enfim. Na realidade, é uma função da criança, mas ela precisa de um mediador, ok? Então, relembrem que quando a criança nasce, ela é dependente. Isso vai acontecendo, vai continuando por muito tempo. Então, para brincar também é necessário ter um mediador, ter alguém que consiga colocar a brincadeira, sugerir uma brincadeira, sugerir um jogo, um brinquedo, para que ela entenda melhor. Eu tenho pensado muito sobre isso e entender e tentado perceber como que eu posso, através do que eu já estudei hoje, ensinar ou capacitar os pais para melhor fazer essa interação da brincadeira com a criança. Então vamos entender por que brincar? Bom, a gente já comentou, vou repetir, que a criança, através da brincadeira, a criança expressa seus desejos, suas emoções, então ela está te contando alguma coisa, tá? Ela está te contando quem ela é, do que ela gosta, joia? Além disso, ela está tentando interagir, entender melhor o mundo à sua volta, certo? Como que ela se movimenta dentro desse mundo, desse ambiente. O jogo às vezes é uma válvula de escape, ela consegue expor ali talvez frustrações que podem acontecer, ou desejos, ou grandes realizações e por aí vai. A gente precisa
colocar na cabeça que quanto mais oportunidade a criança tiver de brincar, mais ela vai ter potencial de se desenvolver, ok? Então, não é uma vez que ela tem que brincar, não é só um momento, não é só de uma brincadeira, são de várias, e quanto mais oportunidade, melhor vai ser o desenvolvimento dela. Então vamos pensar algumas razões para ela brincar. O brincar, ele desperta a curiosidade do ambiente, a curiosidade de entender aqueles objetos, entender como funcionam as coisas, e isso é extremamente importante para o desenvolvimento da cognição, para o desenvolvimento intelectual, para o desenvolvimento emocional, para o desenvolvimento de resolução de problemas, ok? O brincar também traz uma melhor percepção de si, ok? De si com o ambiente, de si com o outro, de si com o objeto, ok? Isso a gente vai sempre pensar desde o bebezinho. Então, o bebezinho, sim, ele precisa brincar. Sim, o bebezinho brinca, ok? Então, ele precisa ter essas oportunidades. E, de novo, ele não consegue brincar sozinho, ele não consegue muitas vezes mudar a posição, pegar um objeto que é mais importante para brincar. Ele precisa de um mediador. A brincadeira, ela também vai favorecer a iniciativa e a autoconfiança da criança. Quando a criança brinca de um jogo, de uma brincadeira em que ela vence algo, isso traz autoconfiança, isso traz um entendimento de que aquilo que ela fez, aquela estratégia que ela utilizou foi favorável. Ela conseguiu colocar a bolinha no pote, ou ela conseguiu tirar um papel de não sei aonde, enfim, ela conseguiu resolver aquela questão, joia? Além disso, a brincadeira sempre vai estimular a linguagem, isso vai acontecer desde muito cedo também. Na hora que o papai e a mamãe estão brincando, fazendo barulho, mandando beijo, isso tudo estimula todas as musculaturas do rosto, o entendimento de como é os sons, o entendimento do som com o objeto, que isso é importante para a linguagem. A brincadeira também vai favorecer o pensamento, o raciocínio de que fazer, como fazer, qual a cor, qual a forma, onde eu vou colocar, aqui não deu certo, onde que vai dar certo, esse brinquedo é pesado, esse brinquedo é grande, esse brinquedo é leve. E uma coisa muito importante que eu gosto de frisar é que a brincadeira, ela é capaz de proporcionar o erro e o acerto, mas faz com que a criança tenha oportunidade de tentar até conseguir. E nisso que ela consegue perceber uma estratégia de resolver aquele problema. Então, quando a pessoa consegue tentar várias vezes sem que aquilo te traga prejuízos, é um grande ensinamento, tá? Então, quando muitas oportunidades são oferecidas para as crianças que brincam desde muito cedo, de várias formas, ela é capaz de ter um raciocínio melhor para a resolução de problemas. Ela consegue ser mais criativa na resolução de problemas. Joia? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já viram alguém que tem muita dificuldade em ajustar os objetos no espaço, guardar as coisas no armário, colocar a mala no avião, enfim, que não acha o espaço direito, tem que posicionar várias vezes? Provavelmente foram pessoas que brincaram um pouco de jogos de montar, como o Lego, por exemplo. Já viram o oposto, que é aquela pessoa em que brincou muito de Lego? Tudo ela quer construir, tudo ela quer ajeitar, ela consegue visualizar, conseguir colocar um objeto certinho no espaço, entender se vai caber, se não vai caber. Confesso que quem é assim é meu marido, brincou muito de Lego quando era criança, como minha sogra fala, e hoje ele consegue visualizar um espaço e conseguir encaixar todos os objetos muito melhor que eu, provavelmente por uma experimentação anterior. Então ele consegue resolver problemas como esse. Claro que é um exemplo, então a brincadeira tem diversas formas de brincar, não é só de encaixe ou não. Então a gente tem que pensar também que a brincadeira ela vai ter um aprendizado melhor quando ela é participativa com outro ser, certo? Então quando ele consegue entender que ele está dentro de um aspecto social e que ambos vão resolver um problema ou alguém vai trazer um problema, entre aspas, né? Uma questão em que a gente consegue resolver juntos, proporcionar formas criativas daquilo ali, novos sentidos para objetos, diferentes sentidos para objetos,
entender uma parcialidade, né? Uma porção da realidade. Por exemplo, quando a criança brinca com um boneco, ela entende qual é a relação social que existe em relação àquilo, mas que é uma parte de toda a sociedade. A experimentação do brincar faz com que a criança entenda como que ela pode se ajustar ao meio. Então, de novo, quando ela conhece o corpo dela, experimentando as diferentes posturas, experimentando os diferentes estímulos sensoriais, diferentes posições, diferentes objetos, brinquedos, pessoas, interações e por aí vai, ela consegue entender o corpo dela naquele espaço, consegue se movimentar naquele espaço e entender como que ela se movimenta, e isso traz um entendimento melhor de si com o ambiente. A brincadeira também possibilita que a criança possa interpretar as diferentes estimulações sensoriais. Então, por exemplo, eu tenho brinquedos em que tem como principal objetivo me dar um estímulo sensorial, por exemplo, o barulho, certo? Qual é? Fácil esse, né? Um chocalho, por exemplo. O chocalho é um brinquedo em que tem um estímulo sensorial do barulho. Então, a partir do momento em que ela consegue segurar e chacoalhar, aquilo dá uma resposta sensorial, uma informação sensorial que ela consegue projetar uma resposta motora, beleza? Então isso pode ser de diferentes formas, pode ser pela visão, pode ser pelo tato, pode ser pelo movimento, enfim, por aí vai. Outra questão muito importante é que a brincadeira favorece a interação. Não se esqueçam que somos os seres aí, né, os animais que mais precisam do outro, os animais em que mais tem interação social, que a interação social é importante para a felicidade, certo? Então, proporcionar vários momentos de brincadeira com outros seres, né, com outras pessoas, principalmente as pessoas que são mais importantes para a criança, para o bebê, faz com que ela seja um bebê mais social e provavelmente um bebezinho mais feliz. Ainda nessa interação, a gente consegue, através da brincadeira, entender vários sinais. Através da brincadeira, o pai, a mãe e a criança, o filho, eles conseguem começar a se comunicar de diferentes formas, né? Então, por exemplo, às vezes é um olhar, às vezes é um sorriso, às vezes é um gesto, às vezes é um elogio que na hora a criança conseguiu. Às vezes será que a gente não pode fazer de outro jeito? Olha se a gente brincar por esse lado. Olha se talvez esse buraco aqui consegue colocar esse objeto. Conta quantos lados tem, por aí vai, certo? Então, são diferentes formas de se comunicar. Isso favorece a interação, favorece a relação e, posteriormente, a comunicação entre vocês, tá? Então, pais e mães, brinquem também com esse intuito. Brinquem da forma que vocês percebam que a gente pode, através do olhar, tá falando um monte de coisa para a criança, através de um gesto, através de um elogio no momento certo, através do vamos tentar fazer desse jeito. Você tá dizendo para ela que você tá ali para solucionar caso ela não consiga ou ajudá-la quando for preciso. Joia? Então a brincadeira ela tem muitos significados e ela é importante para melhor interação, comunicação e afeto entre os seres, beleza? Entre, principalmente pai e mãe e seus filhos. Uma coisa muito importante, uma razão muito importante é que tudo isso vai favorecer que você e seu filho tenham memórias afetuosas, né? Quem aqui não lembra como era brincar com a mãe, com o pai, com o avô, com o irmão? Eu, por exemplo, me lembro que com a minha mãe eu brincava sempre muito de coisas manuais, de tentar construir coisas, usar objetos, argila, massinha. Com as minhas irmãs eu sempre brinquei muito de coisas mais ativas, sair correndo, várias soluções, faz de conta, joia. Então a gente sempre tem aquela memória gostosa de quando a gente brincava com alguém que faz parte da nossa vida e que é importante pra gente. Então, faça esse exercício, tenta resgatar quais as memórias que você tem de brincadeiras que foram legais, que foram marcantes pra você. Você vai ver que vale a pena investir nisso agora. Quando a gente entende que através da brincadeira a criança conhece o corpo e entende como ele se movimenta, isso favorece a curiosidade, a exploração
e por consequência a descoberta e o aprendizado, a gente percebe que é muito importante que essa criança não atrase no desenvolvimento motor. Então, percebam que está tudo junto, certo? Então, se eu não consigo descobrir meu corpo através da brincadeira, eu provavelmente vou atrasar em algumas movimentações, em alguns movimentos, habilidades motoras em si. Se eu atrasar habilidades motoras, vai me impossibilitar de explorar melhor o ambiente e ter melhor interação com as coisas que estão ao meu redor, com a solução de problemas e, por consequência, posso atrasar a linguagem, posso atrasar o entendimento das coisas, da realidade e por aí vai. Então, percebam que a aprendizagem motora está muito vinculada a todos os outros ambientes e questões relacionadas ao desenvolvimento da criança num todo. Então, você vai continuar me perguntando, por que brincar com seu filho, né? Por que eu que tenho que brincar? Primeiro ponto, ele não vai conseguir brincar sozinho, isso vale para os bebês e eles precisam brincar desde muito pequenininhos. Segundo, que se seu filho não experimentar as brincadeiras, ele não vai ser capaz de conseguir achar melhores soluções para os desafios que ele vai encontrar. Então, a brincadeira tem esse ponto, ela é capaz de desenvolver o raciocínio ideal do seu filho. Quanto mais ele brincar, mais potencial para resolver problemas, para ser criativo no mundo de hoje, isso é extremamente importante. Quando o bebê ele conhece melhor o corpo dele, como movimenta, ele responde melhor aos estímulos sensoriais, às informações que acontecem. Então, por exemplo, ele vai provavelmente brincar melhor num parquinho, ele vai desfrutar melhor de todos os brinquedos, porque ele vai conseguir entender qual é a sensação que é pegar naquele brinquedo, vai conseguir explorar todo o ambiente de uma maneira mais destemida, no intuito de querer experimentar, querer achar soluções para aquilo. Isso é extremamente valioso quando a gente pensa que a experimentação ela é necessária para os desafios futuros, para a resolução de problemas, para criar raciocínios, para a linguagem. Então, quando o bebê ele consegue ser estimulado desde pequenininho as diferentes questões sensoriais, ele vai ter um melhor desempenho, né? Uma melhor solução lá na frente dos diferentes objetos que ele vai pegar. Então, por exemplo, se desde muito pequenininho, com lá 3 meses, 4 meses, ele conseguiu explorar diferentes objetos, porque você oportunizou que isso acontecesse, brincando com ele, juntos, ele provavelmente, quando for comer, quando for para a escola, brincar com lápis, escrever, desenhar, ele vai ter um desempenho melhor, porque ele sabe como manusear os diferentes tipos de objetos, porque diferentes informações sensoriais cada objeto pode trazer. A gente tem que fazer forças diferentes, amplitudes de movimento diferentes, planejar o movimento de forma diferente. Mas eu tenho me perguntado por que tem sido tão difícil e desafiador brincar com as crianças hoje em dia. Eu tive uma situação há algum tempo atrás, há uns meses atrás, que me deixou muito reflexiva. A primeira grande questão que eu vivenciei que me trouxe essas reflexões e a tentativa de fazer esse perfil uma coisa boa e uma tentativa de ajudar com o conhecimento que eu já tenho. Bom, eu estava atendendo em uma brinquedoteca porque eu precisava de mais espaço para fazer o que eu tinha planejado com aquela criança, então na casa não daria, na casa da família, né? Então eu desci e fui para a brinquedoteca. Óbvio, era uma brinquedoteca do prédio, todo mundo podia brincar, e aí uma criança entrou. E essa criança, ela devia ter mais ou menos uns 2 anos, acredito que 2 anos e pouquinho. Ela entrou no primeiro dia que eu a vi, ela entrou com a mãe. E aí a brinquedoteca tem várias opções de brincadeiras, né? Tem a piscina de bolinha, tem o escorregador, tem a casinha, tem um balanço e por aí vai. E aí, ao chegar, né, a criança entrou, tirou o sapato, parará, viu que eu tava ali com uma outra criança, então
já eles se reconhecem, né? Já tem um detector de crianças. Ele viu a bola que a gente utiliza na fisioterapia, então ele já ficou encantado, enfim, chamou a atenção. Mas, enfim, a mãe falou, olha filho, vamos ficar aqui e tal, que ela tá ocupada, tarará. E virou pra ele e falou assim, vamos filho, brinca? E aí a criança olhou para um lado, olhou para o outro, começou a correr meio desgovernada, sem muito sentido. E aí depois ele parou do meu lado, aí queria brincar, porque, enfim, tava vendo que tava acontecendo uma brincadeira ali. O que me chamou a atenção foi que ele não ia conseguir brincar sozinho, certo? Ali é um ambiente, é claro que existem brinquedos em que a criança já brinca sozinha, mas provavelmente alguém ensinou a ela. O que eu quero dizer é, não dá pra gente deixar a criança ir, né, chegar num ambiente que é de brincadeira e vai lá e brinca sozinha, como se fosse simples assim, como se ela sempre soubesse o que fazer, né? Pelo contrário, ela tá aprendendo o que fazer, tá aprendendo a tomar decisão, tá aprendendo a escolher. Ela não tem essa capacidade ainda. E no final desse dia, né, depois de pouquinho tempo, a mãe virou e falou assim, então filho, já que você não quer brincar, a gente vai subir. Mas não é que ele não queria brincar, ele só não estava sabendo muito bem como, já que o que ele queria brincar era com a minha paciente, enfim, ele não achou uma solução para aquilo ali e ninguém intermediou, tá? Isso não aconteceu aconteceu algumas vezes e com diferentes crianças e diferentes contextos. Dentro desse contexto eu fiquei interrogando por que isso estava acontecendo e sinto que isso é recorrente também perto de mim, enfim, das pessoas que eu converso sobre crianças, sobre ter filho, enfim, como é desafiador brincar, o que fazer e tudo mais. Eu andei pesquisando, tentando entender, estudar melhor sobre isso, e algumas pesquisas, especialmente em psicologia e sociologia, né, eles tentam entender por que isso está acontecendo, como é que isso acontece, se isso é real. Bom, um dos motivos em que se acredita que tem sido cada vez mais difícil brincar com a criança, né, entender como que brinca e por aí vai, é que o contexto familiar mudou, né? Hoje a gente tem tem um menor número de filhos em cada família, então às vezes é um filho só ou 2 filhos, então a gente teve poucas oportunidades de brincar com outras crianças. Às vezes, antigamente, o mais velho brincava com o mais novo, já entendia como funcionavam as coisas, como que fazia para estimular aquela criança. Além disso, acaba que a criança ela fica brincando mais sozinha, por consequência ela depende mais do adulto. Dentro desse contexto familiar também está a diminuição da interação lúdica entre a criança e os seus parentes, né, como era antigamente. Antes a gente brincava com o avô, com o tio, com o primo, com o irmão, com a tia e por aí vai. Hoje, por uma restrição de tempo, às vezes de distância, de distanciamento social e por aí vai, a gente já não tem tantas oportunidades como tinha antes. A mulher saiu para o mercado de trabalho, então hoje em dia a maioria das mulheres trabalha fora, por consequência esse contexto teve que ser reajustado. Antigamente provavelmente eram as mulheres que aprendiam como brincar, aprendiam como cuidar, por estarem dentro de casa, pela mãe ensinar, pela avó ensinar e por aí vai. Hoje isso mudou, a gente está fora, agora a gente está no mercado de trabalho com muito mais intensidade e provavelmente no mesmo número de horas ou mais que os pais. E isso pede um reajuste, uma divisão de tarefas diferentes do que era antes. Então, as famílias têm tido que se reestruturar em relação às divisões de tarefas, ambos têm que aprender como brincar, como lidar com a criança e por aí vai. Os estudos dizem que o principal receio dos pais, especialmente estudos qualitativos que coletam depoimento, eles entendem que o pior receio, né, o maior medo dos pais é perder o emprego, né, ficar sem dinheiro. E não podia ser diferente. É claro que a gente precisa de um bom salário para ter uma vida confortável e proporcionar uma vida confortável para o filho.
Mas, por consequência disso, a gente tem tido menos tempo hábil, né? Menos tempo bom para desfrutar com o filho, para brincar com o filho. E, além disso, os pais têm cada vez mais estado cansados quando chegam em casa, né? Então, acaba que vira uma bola de neve aí nessa história. Tentando resolver esse novo contexto que a gente vive, é a gente ter tempo de qualidade com essa criança. Vocês terem, pais e mães, né? Tempos de qualidade na hora que chega em casa. Não precisa ser necessariamente 5 horas de brincadeira, mas que aquele tempo que você puder brincar com o seu filho seja de qualidade, seja direcionado, seja eficiente, seja efetivo, crie boas memórias, crie uma boa interação e estimule o seu bebê da melhor maneira possível. Os estudos também têm demonstrado que muitas vezes os pais estão querendo substituir o tempo que eles não têm com os filhos comprando brinquedos e jogos, o que não necessariamente é estimular e provocar um bom aprendizado, tá? Dar um brinquedo não necessariamente é a solução, você já está imediatamente provocando um aprendizado, um estímulo ideal. Além disso, os estudos de psicologia especialmente, eles têm demonstrado que acaba que a criança ela começa a ter uma relação ruim ou inadequada com esse ganho material, certo? Então eles começam a achar que eles sempre vão ter um brinquedo novo, eles sempre vão ter um brinquedo da moda, porque o pai vai batalhar mais para comprar aquilo ali, porque ele se sente culpado, chateado de não ter tanto tempo, então ele quer o brinquedo que a criança deseja, né? Nisso pode também construir uma relação ruim, uma relação de frustração com os objetos, de não exploração daquilo que a gente tem, de uma necessidade de sempre satisfazer os desejos dos filhos, acabando deixando as relações afetivas, as necessidades afetivas, as necessidades emocionais e um pouquinho de lado, né? Tentando dar uma resposta imediata àquilo ali que acaba resolvendo só questões materiais. Então é importante a gente entender que não é ter um monte de brinquedo que vai fazer meu filho aprender mais, desenvolver mais, certo? É muito mais do que isso. Às vezes é importante ele ter um brinquedo, 2 brinquedos, enfim, um número pequeno de brinquedos, mas que ele explore aqueles brinquedos, que ele saiba brincar com aqueles brinquedos. Eu não sei vocês, mas eu me lembro que quando eu era criança, a gente não tinha tantas opções de brinquedo. Hoje a gente vai numa loja de brinquedo, a gente fica perdido de opção, enfim, do que a gente pode fazer, comprar, o tanto de opção, de cor, enfim. O que não necessariamente é ruim, mas é muita opção e a criança não precisa de todas elas, tá? Então, eu me lembro que quando criança, a gente tinha um brinquedo que era o brinquedo que a gente ficava por muito tempo, provavelmente até o aniversário ou até o Natal, né? E existia uma expectativa para ganhar o outro, tinha um tempo, você tinha que esperar, você tinha que entender que aquilo ali era o que você tinha, que você não ia ter a melhor brinquedo, enfim, sempre ia ser só no seu aniversário ou coisas assim. Eu acho que a gente precisa repensar em algumas questões. Acho que a facilidade de se comprar também é maior hoje do que era na minha infância, então tudo isso precisa ser refletido. Dentro desse contexto de falta de tempo, cansaço, pouco entendimento do repertório, pouco entendimento do que fazer e do repertório de brincadeiras que os pais têm hoje, de como brincar, o que brincar, quando brincar, enfim, somada a uma sociedade que é muito competitiva, que é muito exigente, que as crianças precisam ser sempre melhores, mais capacitadas, aprender inglês e espanhol com menos de 5 anos de idade, enfim. Isso tudo tem provocado aos pais uma cobrança muito grande, né? Então a gente fica com a ideia de que tem que dar tudo, tem que fazer o melhor, e nisso vira uma bola de neve, no intuito de que a gente está procurando trabalhar mais, mas tendo menos tempo com o filho, e por aí vai. Então
cabe a reflexão e cabe o entendimento de que se seu filho conseguir brincar adequadamente, no momento certo, com o estímulo certo, ele vai aprender tudo isso que ele precisa. Tudo isso que a gente precisa para o mercado de trabalho, para se desenvolver com 15, com 18, com 20 anos, tá? Inclusive, a oportunidade de brincar vai, como eu falei, trazer a criatividade, a resolução de problemas de uma maneira tão mais intensa que provavelmente vai ser muito mais eficiente do que a gente só aprender inglês, do que a gente fazer com que a criança, sei lá, faça todos os esportes, que ela experimente todos os esportes, ela, enfim, consiga fazer tudo com menos de 10 anos, experimentou tudo, sabe tudo, enfim. Mas às vezes ela tá tão sobrecarregada com uma rotina que foi imposta que ela não consegue brincar, que às vezes na hora de brincar vai virar irritação, vai vir muita frustração e a gente precisa pensar sobre isso. A criança, através da brincadeira, vai aprender tudo o que é necessário. E melhor ainda se for com você, pai e mãe. Não estou dizendo que a criança não pode, não deve ir para a escola, por exemplo, para a creche, onde for. O que a gente precisa entender é que o intermédio do pai e da mãe é fundamental no processo de aprendizado, no processo de resolver problemas, no processo de descobrir e de frustrar e não frustrar, de grandes desempenhos. Além disso, outra mudança muito importante que tem acontecido nos últimos tempos é os tipos de brinquedo e como brincar, né? Hoje a gente tem a tecnologia aí a nosso favor, ou não, mas com muita opção, com muita velocidade de mudança, então a gente precisa entender quais são os brinquedos legais. Às vezes a gente tem substituindo a interação humana, o estar ali com aquele bebê, com aquela criança, por um objeto tecnológico, e a gente também precisa pensar sobre isso. A tecnologia, o iPad, o iPod, os jogos, os videogames e por aí vai, eles têm seus aspectos positivos, sim, mas a gente tem dificuldade ainda em entender as consequências que elas trazem, que o brincar com isso vai trazer, tá? Então é muita novidade ainda, a gente sabe que precisa ter controle nas horas em que essa criança vai ficar exposta à tecnologia. A OMS, inclusive, traz esse alarme, então tenham cuidado. A gente também tem que entender que horas que eu estou oferecendo isso. Será que não era muito mais legal e interessante para aquele bebê que eu estivesse brincando com ele? Será que ele não está fazendo uma interação passiva? Ou seja, está ali só recebendo, vendo o vídeo, enfim. Não estou recriminando e não estou dizendo que não pode fazer. A gente só precisa ter cuidado e ver se as outras experimentações estão sendo oportunizadas, né? Tá dando a oportunidade à criança de brincar das outras formas, joia? Além disso, a gente precisa lembrar de novo que há muita variedade, há muita opção, todo dia tem um brinquedo sendo lançado e a gente também precisa dosar isso aí. A criança não precisa de todos os brinquedos, não é isso que vai fazer ela feliz, não é isso que vai fazer com que ela seja mais desenvolvida ou menos desenvolvida. É o brincar em si, não é só o brinquedo, é o brincar, é como brincar, com quem brincar, quando brincar. Então, dentro desse contexto, afinal, qual é a diferença entre brinquedo e brincar? Então, às vezes a gente se depara entendendo que são coisas iguais, né? Que são a mesma coisa, que se eu der o brinquedo já vai ter automaticamente a brincadeira. E não é bem assim, né? O brinquedo, ele é um suporte para a brincadeira, ele é um meio da brincadeira acontecer, tá? O brinquedo, ele retrata mais ou menos as questões econômicas, culturais e do momento, técnicas do momento. Então, é o brinquedo que a gente consegue identificar quão economicamente bem a gente está no país, enfim, ele tem uma questão social, uma questão tecnológica e uma questão cultural também. Provavelmente o brinquedo que a gente brinca aqui não vai ser o brinquedo, necessariamente será o brinquedo que vão brincar na África, que vão brincar numa comunidade indígena, não vai ser. Lembra que todas as crianças do mundo brincam, mas o brinquedo, ele é um pouquinho diferente, ele tem muito a ver com a cultura, com as questões sociais,
daquela criança e daquele contexto. Então, mais importante que o próprio brinquedo em si é qual o significado que a criança está dando para aquela brincadeira. Então, o que está sendo demonstrado através do brinquedo pela criança. Então, a gente tem que deixar ela brincar e dar significado para aquele objeto da maneira que cabe ali no contexto, estimulando ela a criatividade, a se expressar, a imaginação. Então, às vezes, uma garrafa PET, ela não vai ser uma garrafa PET, ela vai ser um brinquedo, vai ser um astronauta, um boneco, um chocalho e por aí vai, tá? Então, mais importante do que o brinquedo em si é o que a criança faz dele, qual o significado que ela dá. E muitas vezes o brinquedo não importa para a criança. Alguns dias atrás, essa história de o brinquedo não ser tão importante me lembra um filme que eu assisti alguns dias atrás. O filme era sobre um casal que decidiu adotar uma criança e no final adotou 3 crianças e tal. E aí mostra, é um filme de comédia, então mostrando as dificuldades, mostra o primeiro Natal deles, né? Então, um casal que nunca teve filho, tem 3, eles deram um zilhão de brinquedos para cada um deles. Então, na história, né, a menorzinha é uma menina e esse pai adotivo abre o brinquedo, monta a casinha e fala, gastei várias horas montando a casinha e adivinha o que eles querem? A caixa de papelão, todas elas. Então, quando ele brinca e fala, nossa, mas eu demorei tanto tempo para construir essa casinha aqui, montar essa casinha que custou não sei quantos dólares, e você nem deu bola, aí ela fala, ela veio numa caixa enorme, grande, ou seja, não preciso daquilo ali, eu quero brincar com a caixa, quero desenhar, quero fazer da caixa um objeto, quero fazer ela no esconderijo, quero desenhar, quero, enfim, colar coisa. Então, percebam a importância que é a brincadeira em si e não o brinquedo por si só. A gente precisa entender que a gente tem que explorar todas as potencialidades do brinquedo. Isso significa que às vezes a gente pode apresentar para a criança num determinado mês, guardá-lo, porque ela já não interessa mais para aquela aquisição motora que ela tem, e pegar de volta e explorar ele de novo mais para frente. Então é interessante a gente fazer um exercício de visualizar o que esse brinquedo ele pode trazer, que significado que eu posso dar, que tipo de brincadeira pode ser feita. É importante também a gente entender se aquele brinquedo ele é ideal para aquele momento de aquisições motoras, momento de habilidades motoras que a criança está. Vou dar um exemplo para ver se vocês conseguem visualizar melhor. Por exemplo, quando a gente começa a aprender a alcançar objetos, vocês concordam comigo que se eu der um objeto, um brinquedo que é muito legal, mas que é muito pesado, a criança não vai ter o desempenho que a gente quer. E aí perde o sentido aquilo ali. Então ela vai desistir, porque está muito difícil. O objeto é muito pesado por tanto de força que ela é capaz de executar. Então, se ela está aprendendo aquela aquisição motora, eu preciso escolher o melhor objeto para ela, certo? Tentar identificar qual é o melhor brinquedo e, além disso, quais outros brinquedos que podem estar associados à mesma habilidade, para que ela tenha outras oportunidades, outros objetos em que ela pode explorar. Também precisa entender quais objetos, quais brinquedos a criança gosta mais e como ela brinca, que significado que ela dá. Por exemplo, pode ser que seja um chocalho que, além de chacoalhar, ela troca de mão, ela olha, porque provavelmente também tem uma informação visual associada, então a gente tem que tentar entender quais as formas que eu posso estimular com um único brinquedo e se a criança gosta daquele ali, qual o significado. Pode ser que a criança tenha pego um objeto que faz barulho e ela nunca explorou o barulho, ela nunca sacudiu, nunca bateu. Tá estranho, né? Ela precisa explorar melhor. Então tem que dar mais oportunidade para que ela saiba a função daquilo ali. Sempre é importante não utilizar muitos brinquedos de uma só vez. Isso distrai a criança e não favorece que ela explore a potencialidade de cada um. Então, oportuniza um brinquedo. Ela não gostou, não conseguiu brincar, enfim, dá outro.
mas não me dê várias opções de uma vez. Isso favorece a desconcentração, que é o oposto que a brincadeira favorece. A brincadeira geralmente oferece a concentração, a resolução do problema, a criatividade, a interação com o objeto ou com a pessoa, ou os três, tá? Então, não adianta a gente ficar mostrando tudo que ela tem de opção. Beleza? A gente vai começar um de cada vez e explorar ao máximo. Hoje eu quero fazer um teste com vocês, então interajam aí no vídeo, nos comentários, me contando quais diferenças vocês visualizam nesses 3 brinquedos que eu trouxe, tá? Primeiro, esse aqui é uma banana, né? Representando uma banana, e tem aguinha dentro. Esse aqui é um chocalho, tá? Então essa parte pode ser mordedor, e essa aqui é chocalho. E esse aqui é um objeto, uma maçã, né? Feita de feltro. Então, escreve aí embaixo quais as diferenças entre eles e como vocês imaginam brincar com esses 3 objetos com seu filho, tá? Que estímulos você vai estar dando, o que é possível ser feito. Joia? Então vamos lá, vamos ver como é que você saiu nesse teste? Primeiro objeto, aqui a nossa réplica de banana. O que a gente tem que entender? Primeiro, é um objeto pequeno, certo? Se ele é pequeno, provavelmente ele é mais fácil de ser manuseado. Eu consigo colocar na minha mão com mais facilidade do que um objeto grande. Dentro dele, ele tem aguinha, certo? Então ele pode servir de mordedor, inclusive. Entendam que aqui eu consigo estimular através da cor, certo? Da textura, que é de plástico. Da informação sensorial, que isso pode acontecer se ele não tá resfriado, né, não tá congelado. Então tá aqui, ó, ele mexe, faz um barulhinho, tem um peso diferente. Isso me traz informação sensorial, traz para a criança. Mas se eu colocar ele no congelador, ele vai ficar congeladinho, às vezes ajuda no mordedor, dente nascendo e por aí vai. Então, quando ele tá gelado, ele me traz outra informação sensorial, tá? Óbvio que não vai estar congelante, né, gente? Mas essa é a ideia. Então, eu posso trazer outros elementos. Além disso, ele é amarelo e é uma banana. Então, quando a gente pensa na brincadeira, a gente pode, por exemplo, brincar com isso aqui no momento em que ele está aprendendo a alcançar, trocar os objetos, colocar as coisas na boca. E depois, guardar ele. E num segundo momento, quando ele estiver começando a comer, por exemplo, ou a falar, balbuciar as primeiras letrinhas aí, a gente pode voltar e falar: isso aqui é uma banana, e ficar repetindo, trazer a banana do lado, banana, cor, amarelo e por aí vai. Então dá pra gente explorar esse objeto mais na frente também, tá? Então desde muito pequenininho, 3, 4 meses, até mais lá na frente. Esse aqui é um outro objeto, né, um outro brinquedo. Esse brinquedo, ele como eu falei, aqui ele é molinho. Percebam, se eu segurar aqui fica pesado na ponta, aqui fica mais fácil para segurar e colocar na boca. Ele tem várias bolinhas de cores diferentes aqui, possibilita eu também rolar ele aqui, bater, brincar. Então, num primeiro momento, a gente pode pensar em brincar com ele na mão aqui, colocar na boca, guardar ele e lá na frente mostrar a bola. Então a gente está estimulando a linguagem aqui também. Esse aqui é um objeto leve pra caramba, então quando a criança está aprendendo a alcançar é super legal, porque não vai ser pesado e é pequeno, então também vai favorecer para que ela pegue nas coisas. Além disso, antes ainda dela aprender a alcançar, esse objeto tem uma cor bem chamativa, né? Então ele é vermelho e isso favorece a estimulação visual, joia? Além disso, assim como a banana, lá quando ela estiver aprendendo a comer, a gente vai virar e falar que é a maçã. Nisso a gente ajuda a pronunciar as palavras, a colocar a frutinha perto da fruta real, então também dá para guardar e usar lá na frente. Explorem os objetos, os brinquedos, eles têm muito mais potenciais do que a gente imagina. Vamos para o segundo teste? Então vamos lá. Hoje eu também quero que você interaja aí embaixo, comentando quais as diferenças entre esses brinquedos e como que você pode brincar com eles e com seu filho, em que mês, em que momento, estimulando o que, tá? Então aqui é um chocalho, tá? Tem uma bolinha dentro. Aqui é uma mini de pelúcia, tá? Compridinha.
E aqui é um sorvetinho, aí, um picolé feito de feltro, que tem uma parte durinha aqui. Então tá bom? É um objetozinho de feltro, um picolé. Joia? Então me responde aí embaixo quais as diferenças entre eles e como que você pode explorar cada um deles. Não esquece, hein? Cada um deles. E aí a gente vê se você acertou e como é que foi seu desempenho aí. Vamos começar com esse daqui. O que te remete de imediato? O barulho, certo? Então, é um objeto que tem uma estimulação auditiva. Além disso, olha a cor dele. É uma cor chamativa. Além disso, ele tem uma outra função, que é conseguir rolar isso aqui. Então, de novo, eu posso explorar isso aqui com um bebezinho bem pequenininho, utilizando as cores a meu favor, para que ele foque visualmente, utilizando o som para que ele visualize, identifique aonde esse objeto está. Futuramente, quando ele não vai ser muito no início do alcance, vai ser mais para frente, ele vai conseguir pegar esse objeto, chacoalhar, e eu posso até guardar ele. Quando ele começar a sentar ou brincar com objetos mais de rolar, enfim, a gente pode dar de novo para ele rolar o brinquedo. Certo? Então, vários momentos em que ele pode usar esse daqui. Aqui é uma minizinha, né? Uma mini. Ela é de pelúcia. Percebam que ela é grande. Não pra mim, né? Nem essa aqui não é grande pra mim. Mas ela é grande para um bebê, por exemplo. Então, talvez para ele começar a pegar os objetos fique grande para ele, para a mãozinha dele, fique pesado. Então, a gente tem que escolher que horas que a gente vai fazer isso. Pode ser que seja em uma postura que favoreça, que ele consiga pegar. Pode ser em um momento em que ele já esteja mais para frente, mais habilidoso em pegar os objetos. Então, aqui a gente tem que ter atenção que não adianta eu querer oferecer isso aqui para um bebezinho muito pequenininho, tá? Com o intuito de que ele alcance, beleza? É vermelho, eu posso fazer mostrar esse objeto, brincar com ele, com o intuito que ele visualize a cor vermelha, visualize a mini, né, em si. Então, estimule as questões visuais, isso aí é legal, tá? Porque vai favorecer o controle visual pelo destaque da cor. Por último, esse daqui, que é um objeto feito de feltro, joia? Então ele é bem levezinho, então ele pode ser usado bem antes. Além disso, olha só que legal, ele tem umas pérolazinhas que me dá informação sensorial diferente. Observem que esse daqui é de plástico, esse é de feltro e esse é de pelúcia. São várias texturas diferentes. Eu posso usar em momentos diferentes, que ele vai ter que aprender a abrir a mão maior, mais do que outro objeto, mais do que esse, por exemplo. Esse é mais pesado que esse é mais geladinho que esse, joia? Se ele colocar na boca esse, a sensação é uma, se ele colocar esse, é outra. Ainda tem essas pérolazinhas para dar mais outra informação. Então, de novo, aqui a gente pode explorar o alcance. É fácil porque é levezinho, a gente pode colocar em outros locais, ele não tem barulho, então eu vou explorar outros tipos de informação sensorial e não a auditiva, tudo bem? Provavelmente muito mais a tátil e a visual, joia? A gente também pode guardá-lo e usá-lo em um outro contexto, por exemplo, quando a gente está nomeando as coisas, o que é comida, o que é, enfim, ensinando para ele o que é animal, o que é comida, o que por aí vai. Então, dentro de todo esse contexto da brincadeira, eu quero que você entenda que o mediador ele é muito importante, é ele que vai identificar que aquele brinquedo serve para esse momento, não serve para esse momento, é ele que vai identificar como a criança vai melhor desempenhar aquela tarefa, se é de barriga para cima, barriga para baixo, se ela está pronta para brincar com aquele brinquedo. Então, ele que vai escolher o brinquedo, ele que entende qual é o melhor momento para mostrar aquele brinquedo, se aquele brinquedo cabe para aquela hora, se ele quer estimular a visão, a audição, se ele quer estimular o tátil, a parte sensorial. Então, o mediador, ele inicia o significado da brincadeira, ele inicia como que brinca, por que brinca, que serve aquele objeto. Mas é importante deixar a criança sempre participar. Talvez ela dê um significado um pouquinho diferente daquilo que você imaginou de início, mas ela tá usando a cabecinha dela, ela tá imaginando como é que funciona, tá? Ela vai dar
uma repercussão diferente, pode ter um desenvolver da brincadeira diferente, que é isso que é divertido. Você vai junto com ela, vão explorando os objetos melhor, a própria faz de conta. Não esqueçam que o bebê, ele é dependente de você, então para que ele tenha um desenvolvimento melhor, ele precisa que você faça esse intermédio entre ele e o ambiente e os objetos, tá? Então, e as tarefas, os estímulos. O bebezinho precisa de você não só para as funções básicas, mas também para se desenvolver. E melhor do que qualquer outro lugar ou qualquer outra pessoa, seja você, papai e mamãe, capazes de estimular o seu bebê. Não se esqueça, quando a criança brinca, ela é muito mais feliz, tá? Quando ela tem mais oportunidade de aprender sobre o corpo dela, no ambiente, ela tem muito mais oportunidade de explorar e se movimentar. Nisso, se ela se movimenta bonitinho, ela explora, ela é curiosa, ela acha soluções de problemas, ela entende qual é o ambiente que ela vive, que objetos que tem, o que é perigoso, o que não é. Então, quem explora mais o mundo tem mais facilidade, mais oportunidade de ser criativo, de desenvolver a linguagem, desenvolver a cognição, o raciocínio, a solução de problemas, o entendimento da realidade, do ambiente, dar significados aos objetos e às situações. Então, brincar é extremamente importante. Ele não é uma opção, ele não deve ser uma opção. E, sinceramente, brincar com o papai e com a mamãe também não deve ser uma opção, beleza? E lembre-se, quem brinca com a criança é também mais feliz, se diverte e cria memórias lindas para sua vida. Joia? Eu espero que tenha esclarecido mais alguns pontos aí importantes do desenvolvimento, do brincar, das suas dificuldades e descobertas. E continua aí.